Durante o nascimento da Rússia soviética, ocupar um cargo político era uma profissão perigosa. Um homem, conhecido por sua crueldade e aplicação brutal da lei, serviu como um membro-chave da administração de Stalin, deixando atrás de si um rastro de morte e destruição, o que lhe rendeu o epíteto de arquiteto do terror. Embora fosse um homem de origens modestas, ele logo se tornaria uma das figuras mais poderosas da URSS, posição que alcançou graças à sua astúcia e ao uso de força brutal. No entanto, ele não estava imune ao terror vermelho que era a União Soviética. E seu destino final seria ditado pela turbulência política que se seguiu à morte de Iosif Stalin, um dos ditadores mais implacáveis do século XX. Ele acabaria pagando por seus crimes com a própria vida a mando da liderança comunista na Rússia. O nome do homem, Lavrenti Beria, o chefe da polícia secreta russa que mais tempo permaneceu no cargo. O homem, conhecido na história como Lavrenti Pavlovich Beria, nasceu em 17 de março de 1899 na vila de Merkhuli, perto de Sukhumi, na atual Geórgia, que na época fazia parte do Império Russo. Ele nasceu em uma família proprietária de terras na região da Abcásia. Seu pai era Pavel Kukevich Beria, de origem étnica mingreliana, um povo nativo da Geórgia e do sul do Cáucaso, considerado distinto de outras etnias da região. Sua mãe era Marta Jakeli, da família Jakeli, que pertencia à casa feudal dos Dadiani, na Geórgia Ocidental, e que era relacionada aos príncipes da Mingrélia. Marta era viúva e tinha outro filho antes de se casar com o pai de Beria, com quem teve mais 3 filhos. Ela era conhecida como uma mulher piedosa, fortemente influenciada pela Igreja Ortodoxa Georgiana e, por isso, tinha fortes laços com a comunidade religiosa local, algo que também transmitiu aos seus filhos. Beria cresceu como camponês em uma região que era consideravelmente influenciada pelos mundos romano-bizantino e romano-grego, em vez das tradições eslavas, russas, turcas ou persas das regiões vizinhas. Diziam que ele tinha um irmão biológico, nascido dos mesmos pais. E, no entanto, de acordo com o governo russo, ele tinha apenas uma irmã, Ana, que era surda, e 2 sobrinhas que dependiam dele, sugerindo que seu irmão talvez tivesse morrido ou que já não tinha mais um relacionamento próximo com ele. No ensino médio, Beria estudou com sucesso matemática e ciências naturais, e enquanto estava lá, recebeu o apelido de detetive, aparentemente devido à sua habilidade em recuperar itens roubados para alunos e professores. No entanto, ele também foi acusado de esconder os itens ele mesmo, talvez para manipular os outros a acreditarem em sua boa índole, demonstrando desde jovem uma habilidade de manipular as emoções das pessoas. Ele se formou na Escola Politécnica de Baku, em construção mecânica, em 1919, onde era visto como um estudante medíocre. Mais tarde, ele afirmou que se tornou politicamente ativo após aderir à causa bolchevique em 1917, enquanto ainda era estudante. Em 1919, aos 20 anos de idade, ele conseguiu um cargo no Serviço de Segurança da República Democrática do Azerbaijão, e as operações de vigilância estatal que realizou marcaram o início de sua ascensão aos altos escalões do governo russo. Dizia-se que Beria não compartilhava da mesma ideologia marxista-leninista que seus camaradas, mas, ainda assim, tornou-se um apoiador do regime de Stalin. Talvez em parte porque ambos foram criados na Geórgia, algo que o ditador russo pode ter visto mais tarde como uma vantagem, já que eles eram os únicos membros seniores do governo soviético daquela república. Sua crescente atividade política ocorreu em um momento de instabilidade crescente em toda a Europa. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial e o colapso dos impérios austro-húngaro, alemão e otomano, a redefinição das fronteiras e o surgimento de novas nações.
Mais perto de casa, havia um descontentamento crescente na Rússia com o governo ineficaz do czar Nicolau II e as lembranças das perdas horríveis da Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 ainda estavam frescas. A guerra havia sido iniciada pelo próprio czar diante da expansão imperial do Japão na Ásia. Em uma manifestação pacífica planejada em janeiro de 1905, os oficiais do czar feriram fatalmente participantes no que ficou conhecido como o Massacre do Domingo Sangrento, que ocorreu próximo ao Palácio de Inverno, residência do czar Nicolau em São Petersburgo. Esse incidente levou a distúrbios durante o restante de 1905, com camponeses, trabalhadores e militares se rebelando contra as classes dominantes. Então, em 1906, um parlamento russo, a Duma, foi formado sob uma nova constituição russa, que concedeu mais direitos aos plebeus. No entanto, o czar havia cedido apenas uma quantidade simbólica de poder para tentar fortalecer seu império enfraquecido, e ainda mantinha uma grande autoridade. Com o czar cercado por conselheiros corruptos e incompetentes, o povo achou a situação insuportável. O czar Nicolau II abdicou em fevereiro de 1917, encerrando séculos de governo dos Romanov. A Rússia mergulhou em uma guerra civil com os bolcheviques de Vladimir Lenin, derrubando um governo provisório ainda naquele ano e estabelecendo um regime socialista. Os bolcheviques acabaram saindo vitoriosos, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, foi formada em dezembro de 1922. A Rússia era um país difícil de governar devido ao tamanho do império e à grande variedade de nacionalidades e etnias, cada uma com tradições regionais próprias, assim impedindo que surgisse uma identidade nacional russa abrangente. E assim, a unidade como nação se mostrou difícil de alcançar. Quando Béria nasceu, a Geórgia já era um centro de intensa atividade política. No entanto, apesar de ser um estado cliente de seu vizinho do norte mais poderoso, a Geórgia, em grande parte, favorecia uma transição de uma autocracia para a democracia. Após o golpe parlamentar bolchevique de 1917, a Geórgia recusou-se a reconhecer o novo regime. E 2 anos após a Revolução de Outubro, o país continuava em uma situação imprevisível em relação à questão da soberania da Rússia sobre a Geórgia. Enfrentava intervenção política tanto do movimento kemalista na Turquia pós-otomana, quanto do bolchevismo na Rússia, que a Geórgia via como uma ameaça à sua autonomia. E chegou até a perder o porto costeiro de Batumi por um curto período para os turcos. Após o Pacto Germano-Russo, que ocorreu em 1918, a Geórgia e o restante da Transcaucásia ficaram sozinhos para organizar seus próprios assuntos políticos. Agora, porém, estavam vulneráveis à volatilidade da política de poder regional. E assim, naquele mesmo ano, a Geórgia se juntou à República Democrática Federativa da Transcaucásia, um acordo geopolítico que incluía seus vizinhos do sul, Azerbaijão e Armênia. A entidade havia sido criada para fortalecer a região, mas a república durou apenas 1 mês devido à desunião entre os 3 países. A Geórgia declarou sua autonomia em 26 de maio de 1918, a primeira vez em 116 anos que o país esteve totalmente independente. Com os mencheviques social-democratas sendo o partido politicamente dominante no país. Os mencheviques eram a favor da reforma agrária, ao mesmo tempo em que preservavam a identidade nacional do país e evitavam uma revolução semelhante à que havia ocorrido na Rússia, ao norte. Apesar de dispersar focos de resistência pelo país e de se envolver na guerra georgiano-armena, a Geórgia acabou não conseguindo evitar ser consumida pelo gigantesco Estado russo. Apesar do reconhecimento da Geórgia como país pela Rússia, em 1920, Stalin liderou os bolcheviques na invasão do pequeno estado eurasiático em 1921,
o que resultou na perda do status de soberania da Geórgia. Ela havia mantido brevemente esse status, mas foi transformada em uma nova república constituinte soviética, conhecida como República Socialista Soviética da Geórgia. Naquela época, a dominação bolchevique na Rússia tornou-se suprema. Vladimir Lenin havia surgido como o pai fundador da Rússia soviética, e o Partido Comunista havia tomado providências para organizar o assassinato da família Romanov. Em 1922, Lenin e o homem que viria a sucedê-lo, Iósif Stalin, discordaram sobre o destino do Estado transcaucasiano. No que ficou conhecido como o caso georgiano, o primeiro sugeriu que Geórgia, Azerbaijão e Armênia deveriam se tornar semi-independentes dentro da Rússia soviética, enquanto Stalin e Béria desejavam incorporar totalmente a região à própria Rússia. Em maio de 1922, Lenin sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado, e embora tenha permanecido politicamente ativo, ele não manteve o poder necessário para governar o Estado no mesmo nível de antes. Durante a última parte daquele ano, Stalin tornou-se o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista, assumindo oficialmente como o novo líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa época, Lenin já havia sofrido 2 derrames, tendo um terceiro ocorrido em março de 1923. E embora houvesse um prognóstico positivo após uma leve recuperação, ele morreu em 21 de janeiro de 1924, deixando para trás uma nova Rússia. Um cenário que duraria até a queda da União Soviética em 1991. A vida de Béria refletia a confusão daquela época. Em 1920, Béria já não era mais um agente disfarçado e havia começado a trabalhar na alfândega de Baku, no Azerbaijão. Em abril daquele ano, o Exército Vermelho tomou a cidade e ele foi preso. Com o apoio de seus contemporâneos, o Comitê Central dos Bolcheviques do Azerbaijão salvou Béria da execução quando ele foi acusado de espionar o partido governante. Mesmo que fosse comum, membros juniores do movimento serem solicitados a espionar inimigos. E assim, isso pode ter confirmado sua inocência aos olhos do partido. Na prisão, ele iniciou um romance com Nina Gegetchikuri, sobrinha de um colega de cela, então com 17 anos e cientista formada. Assim que Béria foi libertado, ambos fugiram juntos de trem. Eles se casaram em 1921 e tiveram um filho chamado Sérgio, que mais tarde se tornou escritor. De volta à Geórgia, ele logo foi preso novamente, desta vez junto com todo o Comitê Central Bolchevique da Geórgia, por espionagem contra o governo menchevique e por estabelecer contatos secretos com políticos inimigos. Ele foi posteriormente libertado para o exílio com a instrução de deixar a Geórgia em até 3 dias. Mas Béria recusou e permaneceu em Tbilisi, assumindo uma identidade secreta e trabalhando para a embaixada russa. Por volta dessa época, ele se alistou na Tcheca, a primeira organização de polícia secreta bolchevique, e se tornou vice-chefe da filial georgiana da organização em 1922. Em 1924, durante a revolta nacionalista georgiana, ele teve um papel na prisão e execução de cerca de 10.000 opositores políticos dos russos. Para acabar com a rebelião, Béria aconselhou os prisioneiros políticos a informarem seus contra-revolucionários para abandonarem seus objetivos e deporem as armas. Assim, as execuções em massa de seus companheiros terminariam imediatamente. Mas suas promessas não foram cumpridas e logo se seguiram ataques armados, exterminando comunidades civis inteiras. Ele foi condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha, pelo que era visto como sua eficiência implacável, e foi nomeado chefe da divisão política da OGPU da Transcaucásia, sucessora da Tcheca. A Geórgia depois virou uma república socialista soviética. Béria tornou-se chefe da OGPU da Geórgia em 1926, o que facilitou sua associação com o líder comunista e também georgiano Iósif Stalin.
Beria começou a organizar a segurança para Iosif Stalin, líder do Partido Comunista, quando ele passou a viajar mais para a Geórgia, fortalecendo sua relação pessoal. Em 1925, tanto Stalin quanto Beria se envolveram em uma controvérsia. O líder da Tcheca Transcaucasiana, também um orgulhoso trotskista, Solomon Mogilevsky, e 2 altos funcionários morreram em um acidente de avião após a detonação de um explosivo na aeronave em que viajavam. Rumores sugeriam que Mogilevsky tinha informações sobre Beria e Stalin que poderiam prejudicar efetivamente suas reputações políticas. Mas uma investigação interna subsequente inocentou ambos e eles escapariam sem punição devido à falta de provas que os ligassem a um crime pelo qual até mesmo o proeminente político soviético Leon Trotsky não acreditava que fossem responsáveis. Na época do incidente, Trotsky relatou que havia 3 autoridades anti-stalinistas a caminho para visitá-lo, e era possível que Beria e Stalin tivessem aproveitado a oportunidade para eliminar a oposição. Beria também usou isso como uma chance não só de promoção, mas também para forjar uma relação mais próxima com seu superior. Beria impressionou Stalin e logo se juntou à direção política unificada do Estado sob o Conselho dos Comissários do Povo da URSS, supervisionando a região da Geórgia. Com o aumento de seu poder, ele passou a atrair atenção indesejada e desconfiança, sendo frequentemente mal visto por aqueles ao seu redor. Em 1927, quase 10 anos após a Revolução Bolchevique, Beria foi promovido a um cargo no Comitê Central da Geórgia, continuando a combater o terrorismo antiestatal e até mesmo punindo civis pelo que era chamado de chauvinismo nacional, ao expressarem tradições nacionalistas incompatíveis com a posição do governo comunista. Por conta de sua posição como agente de inteligência, Beria tinha considerável influência e um caminho fácil até a capital russa. Isso ficou evidente em sua correspondência com um importante oficial do Partido Comunista, Grigori Ordzhonikidze, a quem ele repassou informações ilícitas sobre seus antigos colegas de confiança após começar a desconfiar das intenções deles. Em 1931, Beria se tornou chefe da direção conjunta da Polícia Estatal, um cargo que conquistou eliminando seus opositores, permitindo monitorar de perto informações que pudessem prejudicá-lo e frequentemente encerrar investigações antes que manchassem sua imagem. Stalin também o nomeou segundo secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Geórgia e do Partido Transcaucasiano. Logo ele estava nas manchetes e foi destaque na primeira página do jornal Zaria Vostoka, na Geórgia, discursando sobre as políticas de coletivização do país. Durante sua primeira aparição como chefe do partido, ele culpou o líder anterior, Lavrenti Kartvelishvili, por não cumprir as ordens do governo, enquanto usava a situação volátil para justificar medidas violentas a fim de superar sua oposição. 2 semanas e meia depois, ele mais uma vez usou sua posição recém-adquirida para criticar ex-membros do partido pelo mau desempenho da economia da Transcaucásia. Ele também aproveitou para falar sobre vigilância e consciência de classe, que, segundo ele, explicavam o mau desempenho da região. Durante seus discursos, Beria falava positivamente sobre Stalin, provavelmente usando isso como um meio de garantir um caminho até o Kremlin, e nos 4 anos seguintes passou a remover o controle dos velhos bolcheviques sobre a Geórgia. Durante seu mandato, Beria instigou novas reformas no programa Kolkhoz, que era a coletivização da agricultura nas comunidades rurais, incluindo a repressão política dos agricultores mais abastados, conhecidos como kulaks, e qualquer outra pessoa que se opusesse ao bolchevismo, enviando pelo menos 335 famílias de kulaks para o exílio, ao mesmo tempo em que igualava os salários dos trabalhadores. É claro que Beria alcançou alguns de seus objetivos usando táticas ardilosas. E logo ele forçou o político soviético Mamir Urekal-Ashvili a deixar seu cargo como chefe do partido da Transcaucásia.
e então lhe ofereceu uma transferência para Moscou para aceitar um rebaixamento como vice-chefe do Instituto de Marxismo-Leninismo. Durante esse período, Beria assumiu o cargo de Orakel-Ashvili e logo tomou o controle da liderança do Partido Georgiano. Em 1934, e mais uma vez começou a supervisionar toda a região do sul do Cáucaso. Enquanto trabalhava para sua promoção, buscava transferência para o Kremlin em Moscou. Em 1937, Beria foi responsável por realizar a purga dos serviços secretos NKVD da Geórgia, onde até 17 oficiais de alto escalão foram julgados e executados. Por fazer parte de um movimento clandestino anti-bolchevique associado a Policarpo Midivani, que era, em parte, responsável pelo movimento anti-stalinista na Transcaucásia. Notando seu estilo de liderança e crueldade, em 1938, Stalin nomeou Beria como membro adjunto da Polícia Secreta Russa, também conhecida como Comissariado do Povo para Assuntos Internos, mais tarde a KGB. Devido às suas habilidades meticulosas de planejamento e execução de operações lideradas pelo governo. Beria também desempenhou um papel importante na purga política de Stalin, quando aproximadamente 40% da elite governante foi morta pelos agentes de Stalin, com apenas 35% dos membros do partido sobrevivendo até a velhice ou morrendo de doença. Podendo-se dizer com segurança que Beria desfrutava de maior liberdade dentro do partido do que seus contemporâneos. E ainda assim, ele logo se viu na lista de alvos da NKVD e só sobreviveu pedindo o perdão de Stalin. O Grande Expurgo também testemunhou a perseguição de figuras públicas, como cientistas, engenheiros e policiais que não seguiam a ideologia extremista do Estado, chegando até a estender a fúria do Terror Vermelho à perseguição étnica. Em dezembro de 1938, Beria foi nomeado líder da NKVD após a queda de seu predecessor e comissário-geral, Nikolai Yezhov. Após o expurgo de Stalin e através da influência do próprio Beria, Yezhov foi removido do cargo e executado em fevereiro de 1940, devido às suas supostas atividades contra-revolucionárias, que implicaram membros de sua família e associados próximos. Talvez o assassinato de maior destaque ocorrido sob Stalin e Beria tenha sido o assassinato de Leon Trotsky em agosto de 1940, que foi exilado para a Turquia em 1929 e depois se mudou com sua esposa para Coyoacán, na Cidade do México, onde, sob guarda armada, o arquiteto da Revolução Russa e aliado próximo do falecido Lenin foi assassinado pelo comunista espanhol e oficial da NKVD Ramon Mercader. Em 1941, Beria se tornou o segundo homem mais poderoso da Rússia ao ser nomeado vice-primeiro-ministro, e logo ficou infame por seu envolvimento em sequestros, estupros e torturas. Ele era frequentemente chamado de nosso Heinrich Himmler pelo próprio ditador russo, comparando-o ao líder do grupo nazista alemão Gestapo, chegando até a apresentá-lo ao presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, dessa forma, durante a conferência diplomática em novembro de 1943. À medida que Beria subia ao poder, depoimentos de prisioneiros dos campos de trabalho relataram que os gulags já existiam antes da chegada de Beria, mas se expandiram significativamente sob sua direção. Por isso, sua comparação com Himmler do Partido Nazista, assim como suas represálias ferozes e hostis em resposta àqueles que ousavam se opor às tradições leninistas e stalinistas na Rússia. Em 1938, a Rússia entrou novamente em conflito com o Japão depois que eles expandiram seu controle para o continente asiático, na Mongólia. Eles foram logo forçados a recuar em 1939 e firmaram um tratado com os russos, obrigando o Japão a abandonar temporariamente seus objetivos imperialistas. A retirada japonesa na frente oriental fez com que a fronteira terrestre com a Rússia fosse restabelecida,
e Beria tornou-se responsável pelas deportações em massa de soldados inimigos, resultando no massacre e na morte de muitos soldados inimigos. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética firmou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista e voltou sua atenção para a Finlândia, invadindo em novembro de 1939 sob o pretexto de defender suas instituições democráticas de uma camarilha de fascistas. Stalin esperava uma vitória fácil no que ficou conhecido como a Guerra de Inverno, mas o Exército Vermelho encontrou uma resistência ferrenha, resultando na morte de até 200 mil combatentes bolcheviques. Beria e o NKVD foram enviados para policiar os soldados bolcheviques que desertavam do campo de batalha e para proteger a fronteira regional que ficava próxima às linhas de frente. Em 1940, Stalin voltou sua atenção para a Romênia, anexando tanto a Bessarábia quanto a Bucovina do Norte, onde Beria foi responsável pelo transporte da oposição política para os gulags, onde eram submetidos a um regime de trabalho intenso, o que acabou sendo um trunfo para o país na corrida contra a Alemanha para aumentar seu poderio militar. Quando os objetivos militares logo se expandiram para a Polônia, o próprio Beria foi responsável pelo assassinato de tropas polonesas em Katyn, com milhares de oficiais encontrando seu fim nas mãos do NKVD. Entre 1939 e 1941, os soviéticos deportaram cidadãos poloneses da parte oriental do país para as terras inóspitas da Sibéria. Uma jornada às vezes chamada de Odisseia Siberiana, que foi responsável pela morte de pelo menos 400 mil poloneses no que só pode ser descrito como um trágico exemplo de limpeza étnica. Enfrentando a frente alemã, Stalin permaneceu confiante diante do avanço de Hitler, acreditando que Hitler não atacaria a Rússia. Mas nesse momento, a França havia colapsado sob uma invasão nazista e os britânicos haviam recuado do continente. No entanto, Stalin não deu ouvidos aos conselhos tanto do primeiro-ministro britânico Winston Churchill quanto de seus próprios agentes de inteligência, e a Rússia foi posteriormente atacada. O Pacto de Não Agressão Molotov-Ribbentrop, assinado em 1939, simplesmente adiou um ataque alemão. Mas a Alemanha avançou sobre a Rússia em junho de 1941. Mais tarde naquele ano, cerca de 3,5 milhões de soldados do eixo invadiram a URSS, deixando os soviéticos para travar uma batalha terrestre contra os alemães. Devido aos expurgos do Partido Comunista antes da guerra, a Rússia enfraqueceu sua força de combate. Os russos também não tinham comandantes e tropas de tanques experientes e não conseguiram manter sua frota obsoleta, que foi abandonada logo após o início da guerra devido à falta de combustível. No entanto, a Rússia superaria seus erros ao aproveitar sua enorme contingente para, por fim, maximizar seu poder militar. Mais tarde, a Rússia foi creditada por marcar o início do declínio de Hitler ao derrotar a Alemanha em sua frente ocidental entre janeiro e março de 1942. E em agosto daquele ano, Beria, como chefe da NKVD, supervisionou uma operação no norte do Cáucaso, na qual foi responsável por policiar desertores da linha de frente, combater a propaganda subversiva nazista, punir sabotadores e lutar contra o banditismo político, além de representar o Conselho de Defesa do Estado e relatar diretamente a Stalin. No norte do Cáucaso, Beria tinha uma enorme margem de manobra política e substituiu comandantes militares inadequados por seus próprios oficiais da NKVD, demonstrando a inclinação de Beria para o controle autoritário sobre seus subordinados políticos. Na década de 1940, Beria estava constantemente ao lado de Stalin e era um de seus conselheiros mais próximos. E foi sugerido que Beria explorava os traços neuróticos e paranoicos do ditador soviético, sendo um dos poucos que conseguia manipular psicologicamente o líder. Adulando sua necessidade de elogios, mas talvez também como uma forma de garantir sua própria segurança, caso Stalin cogitasse a ideia de remover Beria de seu cargo.
Em maio de 1944, Beria foi encarregado de realizar operações contra contra-revolucionários na União Soviética, resultando na limpeza étnica dos tártaros da Crimeia, um grupo étnico túrquico que se aliou à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O regime enviou muitos tártaros da Crimeia de suas casas na República Autônoma da Crimeia, nas margens setentrionais do Mar Negro, para o Uzbequistão como forma de punição por sua dissidência política. As tensões diplomáticas entre Turquia e Rússia seguiram altas após a guerra. E, como resultado, aqueles da Península da Crimeia foram colocados em campos de trabalho forçado, onde quase metade da população da Crimeia morreu devido às condições horríveis em que viviam e trabalhavam. Após o bombardeio nuclear de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, pelos Estados Unidos, que acelerou o fim da Segunda Guerra Mundial, Stalin iniciou sua própria pesquisa atômica, com Beria liderando a operação enquanto abria mão do controle sobre o NKVD em 1945. Durante seu tempo no cargo, Beria manteve considerável influência na União Soviética, supervisionando operações de segurança e polícia, enquanto atuava como membro do Politburo e como vice-presidente do Conselho de Ministros. O projeto atômico, no entanto, estava sendo conduzido sob um manto de segredo e paranoia e delegado a cientistas de confiança por Stalin e Beria, pessoalmente. Os físicos nucleares soviéticos Igor Kurchatov e Yuri Khariton desenvolveram uma bomba de implosão de plutônio que foi detonada com sucesso. No dia 29 de agosto de 1949, no campo de testes de Semipalatinsk, no atual Cazaquistão, ocorreu o primeiro teste do projeto de bomba soviético, apropriadamente chamado de Primeiro Relâmpago. Nessa época, membros do Kremlin começaram a ficar cautelosos com Beria devido ao seu tratamento tirânico dos rivais políticos e à natureza repressiva de sua ideologia política. No entanto, o físico Yuri Khariton tinha uma opinião diferente sobre Beria e afirmou em seu livro A Primeira Guerra da Física que, abre aspas, Beria entendia o escopo necessário e a dinâmica da pesquisa. Esse homem, que era a personificação do mal para a história russa moderna, também possuía grande energia e capacidade de trabalho. Os cientistas que o conheceram não podiam deixar de reconhecer sua inteligência, sua força de vontade e sua determinação. Eles o viam como um ótimo administrador, capaz de concluir tarefas. Devido ao rigoroso sigilo dos russos, informações sobre o regime de Stalin nos anos após a Segunda Guerra Mundial são difíceis de encontrar. No entanto, um homem, Milovan Djelas, um comunista iugoslavo, oferece algumas percepções sobre a dinâmica do círculo íntimo de Stalin. Em 1949, ele descreve as refeições que compartilhavam, nas quais, fiel à tradição georgiana, Beria comia verduras com as mãos, para o desgosto de alguns dos convidados presentes. Após a refeição, jogos de bebida aconteciam entre os presentes, incluindo Beria, discutindo política, filosofia e também anedotas em geral. Na década de 1950, a batalha política para suceder Stalin já havia começado, pois o ditador enfraquecido não conseguia mais manter o mesmo controle que tinha antes sobre aliados e inimigos. Com a piora de sua saúde, ele passou a desconfiar da equipe médica e frequentemente mandava prendê-los. A paranoia de Stalin também se estendia aos seus conselheiros mais próximos, e ele chegou até a desconfiar de Beria, mas estava fraco e debilitado demais para investigá-lo mais a fundo ou removê-lo do cargo. Enquanto Stalin estava doente em sua casa, assistido por sua equipe, dizem que Beria demonstrou satisfação ao ver que seu antigo aliado mais próximo estava tão perto da morte. Mas também foi visto beijando a mão de Stalin enquanto ele estava em seu leito de morte. Assim que o ditador faleceu em março de 1953, Beria agiu rapidamente para controlar a agência policial NKVD, algo que foi visto com desconfiança pelos outros membros do partido.
A preocupação também aumentava em torno da iniciativa de Beria de desestalinizar a URSS, revertendo muitas das políticas rígidas implementadas pelo falecido líder. Mas embora isso tenha animado o povo russo, seus colegas começaram a desconfiar dele, e suas ações foram consideradas um dos motivos para sua prisão e posterior execução. Após a morte de Stalin, Beria tornou-se vice-primeiro-ministro da União Soviética e chefe do Ministério de Assuntos Internos, tornando-se o segundo homem mais poderoso da Rússia, atrás apenas do primeiro-ministro Georgy Melienkov. E apesar de ele se posicionar para se tornar o líder supremo, Beria foi posteriormente removido do poder e acusado de traição por seu envolvimento na oposição ao bolchevismo. Isso foi atribuído ao seu tempo como ator político durante a Guerra Civil Russa. Guerra Civil cerca de 30 anos antes, quando ele atuava disfarçado em nome do Estado e do Partido Comunista. Após uma série de manobras políticas, depois das quais Nikita Khrushchev emergiu como líder, Beria foi indiciado por acusações de terror relacionadas ao seu expurgo do Partido Comunista em 1941. E por tentar fazer um acordo de paz com Hitler após tentar permitir que o exército alemão ocupasse a região do Cáucaso, no Oriente Médio. Tendo implorado para que sua vida fosse poupada enquanto estava preso em um bunker militar em Moscou, Beria foi julgado por traição. Acusado de ser um agente imperialista e de apoiar filosofias liberais ocidentais, após sugerir que Rússia e Estados Unidos deveriam entrar em negociações para acabar com a Guerra Fria, a fim de evitar as dificuldades financeiras enfrentadas pela economia russa cada vez mais instável. Beria alegou que seu envolvimento político em seus supostos crimes se devia ao fato de estar seguindo ordens de seus superiores, afirmando que não pretendia prejudicar o governo comunista. Mesmo com suas palavras descartadas pelo tribunal, o julgamento continuou. Também foi tornado público durante o julgamento o envolvimento de Beria no sequestro, abuso e assassinato de várias jovens. Em grande parte realizados durante a Segunda Guerra Mundial, quando dois dos guarda-costas de Beria, que atuaram como testemunhas, o coronel Rafael Semyonovich Sarkisov e o coronel Sardion Nikolaevich Nadaraya, afirmaram que o ex-chefe da NKVD pré-selecionava garotas enquanto dirigia em sua limusine e insistia para que fossem detidas e levadas à sua mansão. Beria abusava delas após jantar com elas, e os guarda-costas lhes entregavam um buquê de flores quando iam embora. Aceitar o buquê significava que a relação tinha sido consensual. Recusar o buquê levava à prisão. Muitas foram mortas e enterradas no jardim dele. Durante seu julgamento em 23 de dezembro de 1953, Beria, de 54 anos, implorou por misericórdia. Mas, apesar de sua tentativa de obter clemência, ele foi executado por um pelotão de fuzilamento, separadamente dos outros 6 prisioneiros, pelo general Pavel Bakitsky. Foi relatado que, ao perceber que seus apelos seriam ignorados, ele caiu de joelhos, depois desabou no chão e começou a chorar alto. E então, o general enfiou um pano na boca de Beria para silenciar a figura outrora proeminente. Ele foi baleado na testa, após o que seu corpo foi cremado e seus restos mortais foram enterrados em uma floresta perto de Moscou. Beria será para sempre conhecido como o braço direito de um dos ditadores mais brutais do século XX e tem sido foco de muito interesse não só no mundo acadêmico, mas também na cultura popular. Ele teve origem semelhante à de Stalin, crescendo em tempos de turbulência política. Ele superou tempos incertos e tornou-se um político de alto escalão na Rússia soviética. Algo que normalmente seria considerado uma conquista impressionante, se não fosse pelas infelizes vítimas de seus brutais experimentos comunistas e assassinatos em massa. Ele também era um homem implacável e malévolo, responsável por muitos crimes, cujas tendências violentas ofuscaram sua inteligência e eficiência como agente do Estado. Após a morte de Stalin, Beria também defendeu brevemente políticas liberais e reformas no governo.
Nikita Khrushchev certa vez disse sobre ele que, assim como Stalin, Beria era uma pessoa imediatamente simpática e espirituosa. Mas, com o passar do tempo, ele passou a desprezar sua ideologia política, chamando-o de hipócrita de duas caras. Além disso, o cientista atômico russo Khariton chamou Beria de personificação do mal, embora também admitisse que ele tinha uma inteligência aguçada. Mas, seja como for, ele será para sempre lembrado como Himmler russo ou o arquiteto do terror. Durante sua vida, os atos de Beria garantiram seu lugar entre os líderes mais infames do século XX. No mundo moderno, Lavrenti Beria é considerado por muitos como um dos maiores assassinos em massa da história da União Soviética. E, de fato, do mundo! Pois ele ordenou e supervisionou a morte de milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, ele usava sua posição para estuprar e assassinar mulheres e até crianças, cuja sobrevivência estava em suas mãos. Embora fosse um político astuto e implacável, com uma mentalidade maquiavélica, a campanha de assassinatos e terror de Beria acabou sendo sua ruína. Quase no exato momento em que estava prestes a assumir o controle da União Soviética, Beria encontrou seu fim pelas mãos de antigos camaradas que ele havia transformado em inimigos. No fim, embora Beria, assim como Stalin, talvez se considerasse um bom comunista que buscava criar o paraíso dos trabalhadores na Terra. Ele descobriu que a única maneira de realizar a coletivização da propriedade privada era por meio da confiscação forçada de terras. O encarceramento de pessoas inocentes, o trabalho forçado e o assassinato de incontáveis milhões de pessoas. O que você acha de Lavrenti Beria? Ele foi um político exemplar disposto a tudo por uma Rússia comunista? Ou ele era apenas o carrasco de Iósif Stalin, que ajudou a criar a ditadura mais eficaz e terrível da história humana, apenas para ser engolido pelo medo e terror que ajudou a criar? Por favor, deixe sua opinião nos comentários e por ora, muito obrigado por assistir.